Bem-vindo ao canal. Eu quero que você imagine como é viver em um mundo com ecossistemas em crise. Anos com 20 dias de calor letal e mais de 1 bilhão de pessoas precisando se deslocar de regiões que podem sofrer com a fome e o aumento do nível do mar. Tudo isso, meu caro, é apenas uma parte do que as pesquisas dizem que acontecerá se os países não tomarem medidas imediatas para lutar contra as mudanças climáticas. Caso tudo continue como está, é provável que enfrentaremos um verdadeiro colapso até o ano de 2050. Será que a humanidade sobreviverá? E se for verdade? Um artigo de 2019, publicado por um gabinete estratégico australiano, alertou que as mudanças climáticas são uma ameaça existencial de curto a médio prazo para a humanidade e que temos apenas essa década para colocar em prática ações que podem prevenir um colapso na metade do século XXI. Disponibilizado pelo Breakthrough National Center for Climate Restoration, o artigo não é considerado um estudo científico, mas sim uma análise baseada em pesquisas existentes a fim de projetar possíveis cenários futuros para o planeta. O que se descobriu foi que a crise climática é muito mais complexa do que se pode imaginar, além de ser maior do que qualquer crise que a humanidade já enfrentou antes. O cenário sombrio teria início com os governos do mundo ignorando de forma educada, tanto a vontade da população quanto os avisos de cientistas sobre a importância de diminuir a emissão de carbono e de encontrar fontes alternativas de energia. Com isso, o planeta veria um aumento na temperatura global de 3 graus Celsius até 2050. Assim, a Terra como conhecemos hoje existiria apenas nas memórias e nos livros de história. Em meio a esse aumento, a humanidade verá o desaparecimento das camadas de gelo e de incontáveis árvores da floresta amazônica, que deixarão de existir devido às severas secas. Isto, por si só, representa a perda de uma das maiores compensações de carbono do mundo. Em um piscar de olhos, a Terra terá entrado em um ciclo que reforçará cada vez mais as condições quentes e mortais. Quanto maior a temperatura, maior será a perda das compensações naturais de carbono, o que fará com que a temperatura não pare de subir. Uma clara relação de causa e efeito. Nesse momento, 35% das regiões terrestres da Terra serão atingidas por 20 dias anuais com condições letais de calor. Ao mesmo tempo, 55% da população mundial enfrentará essas altas temperaturas que vão além do que um ser humano consegue sobreviver. Apenas com esses detalhes, já será muito difícil viver na Terra, mas acredite, tem como piorar. Tem. Com as mudanças climáticas, praticamente 1/3 do planeta se transformará em deserto, enquanto outras regiões devem encarar incêndios florestais, secas e inundações. O resultado disso não será apenas o colapso da humanidade, mas também de ecossistemas inteiros, como florestas tropicais, recifes de corais e até mesmo das camadas de gelo do Ártico. Esse clima intenso atingirá com mais força os trópicos de Câncer e Capricórnio, o que fará com que a agricultura dessas regiões seja praticamente destruída. Além disso, fará com que mais de 1 bilhão de pessoas tenha que fugir para outros lugares em busca de melhores condições de vida. Ambos os trópicos são linhas imaginárias traçadas em paralelo à linha do Equador,
e funcionam como demarcadores de zonas térmicas, isto é, demarcadores de regiões em que a temperatura tem maior ou menor incidência. Entre os países em que o Trópico de Câncer passa estão os Estados Unidos, a China, o Egito, o México e a Índia. Quanto ao Trópico de Capricórnio, sua linha imaginária percorre a Argentina, a África do Sul, o Chile, o Paraguai e o Brasil. Por aqui, o Trópico de Capricórnio passa por 3 estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, como resultado das mudanças climáticas, é possível que os moradores dessas regiões passem por momentos piores que o restante do nosso país. O artigo australiano também prevê a diminuição das áreas litorâneas dos continentes, assim como quedas drásticas na disponibilidade de água e alimento. Junte esses 2 cenários ao movimento de refugiados. Assim, os pesquisadores acreditam que, ao invés das nações se unirem em prol dos mais necessitados, as potências como os Estados Unidos devem se envolver em conflitos armados para conseguirem mais recursos. Isso poderia resultar em uma nova guerra mundial, pautada em armas nucleares, que levaria ao caos generalizado e, quem sabe, ao fim da civilização da forma como conhecemos. Um cenário catastrófico, você não acha? Embora a linha de raciocínio não seja animadora, algo que nos acalma é que a humanidade ainda tem uma chance de mudar o futuro. O primeiro passo seria que todos no planeta, principalmente os representantes de cada país, aceitassem os perigos das mudanças climáticas e começassem a trabalhar imediatamente para acabar nessa década com a emissão de dióxido de carbono e metano, os famosos gases de efeito estufa. Especialistas acreditam que ainda podemos evitar os piores cenários, mas é preciso agir com ousadia o mais rápido possível. No meio disso tudo, a boa notícia é que você não precisa fazer as suas malas e se mudar para uma região considerada adequada para as próximas décadas. Enquanto alguns cientistas acreditam no ponto de vista apresentado pelo artigo, outros profissionais o consideram exagerado. Ainda que concordem que as mudanças climáticas são capazes de criar cenários devastadores. Além disso, mesmo nessas circunstâncias, com falta de água, alimento e um possível conflito global, é bem provável que a humanidade não passe por uma extinção em massa. De acordo com o pesquisador Luke Camp, da Universidade de Cambridge, a única forma das mudanças climáticas levarem à extinção humana seria através de um efeito estufa descontrolado. Felizmente, para todos nós, esse tipo de efeito estufa não é uma possibilidade plausível para os próximos anos. Até o momento, não há dúvidas de que a vida humana tem aumentado a emissão de gases de efeito estufa. Isso acontece por meio de atividades como a queima de combustíveis fósseis, o que faz com que o calor do Sol fique retido no planeta e as temperaturas subam. As consequências desse, digamos, mecanismo podem ser vistas com as rápidas mudanças no clima que têm acontecido anualmente. Contudo, para que esse efeito estufa se torne descontrolado e ameace a humanidade, o ciclo de aquecimento precisa ser praticamente imparável. Para isso, o planeta teria que absorver mais calor do que a quantidade que libera, até chegar ao ponto dos oceanos evaporarem. Em 2018, o pesquisador Brian Kahn disse à NASA que a Terra só enfrentaria um efeito estufa descontrolado se houvesse uma enorme emissão de metano ou se os níveis de dióxido de carbono aumentassem para milhares de partes por milhão, o que não é o caso da Terra, que possui apenas algumas centenas de partes por milhão. Um exemplo de planeta que tem um efeito estufa descontrolado é Vênus. E isso aconteceu porque, além de estar muito mais próximo do Sol que nosso planeta, a atmosfera de Vênus é bem diferente. Ela é mais densa e rica em dióxido de carbono. O resultado é um planeta em que muito mais calor do Sol é retido em comparação com a Terra.
Se olharmos para o passado em busca dos motivos de algumas civilizações terem entrado em colapso, encontraremos múltiplos fatores que levaram a catástrofes e extinções. Pensando nisso, o futuro da humanidade não estaria em risco apenas por causa das mudanças climáticas, apesar de o pesquisador LeCamp acreditar que elas seriam o maior contribuinte para uma possível extinção humana. Para explicar melhor seu ponto de vista, Camp lembrou que no passado as mudanças climáticas estiveram envolvidas nos principais eventos de extinção em massa. Por exemplo, há cerca de 440 milhões de anos, 85% das espécies morreram durante um evento que resfriou o planeta. Já há aproximadamente 200 milhões de anos, 80% dos seres vivos foram eliminados durante um grande aquecimento. O que boa parte da comunidade científica acredita é que não há necessidade de imaginar um cenário apocalíptico digno de produções hollywoodianas. A verdade já é preocupante o bastante para que as nações mundiais comecem a se movimentar imediatamente. Você acha que os dias da humanidade estão contados? Ou será que sempre seremos capazes de encontrar uma saída? Hein? E se for verdade?